O texto que eu vou repartir com vocês está no Evangelho de Cristo, conforme o relato de João, capítulo 1. João, capítulo 1. Versos de 1 a 14. Antes da leitura do texto, permita-me algumas considerações. Este evangelho tem sido considerado por alguns estudiosos como a obra literária mais importante do mundo. E eu penso que eles têm razão. Não há nenhuma outra obra na literatura mundial tão largamente traduzida para outros idiomas e tão amplamente distribuída do que o Evangelho de João. Já passam de 4 bilhões de exemplares. Este Evangelho foi escrito quando os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, já circulavam nas igrejas há mais de 20 anos. Este Evangelho foi escrito quando os demais apóstolos, todos já estavam mortos, e mortos pelo viés do martírio. Este Evangelho foi escrito no final do primeiro século, para defender a fé cristã de um ataque frontal de uma heresia perniciosa, chamada agnosticismo, que quase devasta a igreja nos 3 primeiros séculos. É de conhecimento geral que o Império Romano dominou o mundo politicamente, mas não filosoficamente. O pensamento grego continuou prevalecendo. E um dos pilares do pensamento grego era o dualismo, ou seja, os gregos acreditavam que a matéria que você olha, que você pega, que você tange, era essencialmente má. E o espírito invisível e imaterial, essencialmente bom. Sendo assim, os gregos não acreditavam na doutrina da criação, nem na doutrina da encarnação, nem mesmo na doutrina da ressurreição. Os gregos negavam a divindade de Cristo, porque eles entendiam que se Jesus tinha um corpo, e ele tinha, e esse corpo era físico e material, e ele era, e se para eles a matéria era essencialmente má, então Jesus não podia ser essencialmente bom. Se ele não podia ser essencialmente bom, então ele não podia ser Deus. Então começa a se negar a divindade de Cristo já no final do primeiro século. A igreja ficou envolta na doutrina da cristologia nos 5 primeiros séculos do cristianismo. E João escreve, portanto, este evangelho para defender uma tese. Qual tese? Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, sem deixar de ser verdadeiramente homem. Ele não deixou de ser Deus ao encarnar-se e não deixou de ser homem ao retornar para o céu como Deus. Portanto, aqui na introdução deste evangelho, João vai como que abrir as cortinas da eternidade, vai acender as luzes no palco da história e vai revelar-nos o nosso glorioso Redentor. E João o faz assim. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos irem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue,
nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Bom, quando João abre as cortinas da eternidade para revelar-nos o nosso glorioso Redentor, ele quase nos tira o fôlego já de começo e já de início provando a sua tese, pois diz: no princípio era o Verbo. Eu sei que vocês aqui de Teresina são estudiosos da língua portuguesa e vocês bem sabem que o verbo ser aqui não está no pretérito perfeito. Ele não diz no princípio foi o verbo, mas está no pretérito imperfeito. No princípio era o verbo. Isso significa que quando tudo teve um princípio, e a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, o verbo já existia. Portanto, o verbo pré-existe ao princípio, ao começo, à criação. Se o verbo pré-existe ao princípio, então, necessariamente, ele é eterno. E como eternidade é um atributo exclusivo de Deus, se o verbo é eterno, então o verbo é Deus. Raramente na literatura mundial, alguém que propõe defender uma tese consegue fazê-lo já na primeira declaração do seu texto. Eu sei que eternidade é um conceito complexo. Nós entendemos um pouquinho de tempo, mas não de eternidade. E eu explico. Se nós conseguíssemos extrair um único dia de 1 milhão de anos, não teríamos mais 1 milhão de anos, certo? Óbvio, claro. Mas e se você subtrair 1 milhão de anos da eternidade, quanto lhe resta? A eternidade. E se você tirar 1 bilhão de anos da eternidade, quanto sobra? A eternidade. Logo, a eternidade não é tempo. Logo, você e eu não sabemos tão bem o que é eternidade. Sabe por quê? Porque a eternidade é um atributo exclusivo de Deus. E se o verbo é eterno, então o verbo é Deus. O texto diz que ele estava no princípio com Deus. E esse aspecto, ele estava com Deus, a ideia aqui é que ele estava face a face com Deus. Se Deus é uma pessoa, e Deus é, e se o verbo estava face a face com Deus, logo o verbo não é um ser impessoal, como pensavam os gregos, mas é um ser pessoal, da mesma essência, da mesma substância de Deus. Nas palavras do credo niceno, Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. E João prossegue e diz: e o verbo era Deus. Não apenas um ser inferior a Deus, como pensara Ário de Alexandria, não apenas um ser superior aos anjos, mas um ser da mesma natureza, da mesma essência, tendo os mesmos atributos de Deus e realizando as mesmas obras de Deus. Então, precisamos concordar com o pensador cristão C.S. Lewis quando disse o seguinte: com respeito a Jesus, nós só temos 3 opções. Ou ele é um mentiroso, ou ele é um lunático, louco, ou ele é Deus. Se ele não é quem ele disse ser, seria um mentiroso. Se ele não é quem ele pensou ser, bom, então seria um lunático. Mas se ele é quem ele disse ser, bom, então ele é Deus. Pois só ele pode afirmar: quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Só nos resta, portanto, fazer o que Tomé fez: curvarmos-nos aos seus pés e dizer: Senhor meu e Deus meu. À luz do verso, primeiro, somos informados que o verbo é eterno, que o verbo é pessoal, que o verbo é divino. Mas o verso 2 diz que ele estava no princípio com Deus. E a pergunta é: que princípio?
E a resposta é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando os céus e a terra foram criados, o verbo estava lá. Mas não estava lá passivamente. Ele estava lá ativamente. Porque o verso 3 nos informa que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Chamo a atenção de vocês para esse ponto. Nós estamos aqui diante de um dos textos mais importantes da Bíblia. Porque este versículo põe o machado da verdade na raiz de algumas ideias e teorias muito populares em nossos dias. Primeiro, esse versículo reprova o pensamento grego de que a matéria é eterna. A matéria não é eterna. Eterno só Deus o é. A matéria foi criada, e criada pelo nosso glorioso Redentor. Segundo, esse versículo reprova a teoria da geração espontânea. O mundo não surgiu automaticamente. O mundo não gerou a si mesmo. Perdoe-me da expressão. O mundo não pariu a si mesmo. Ele não surgiu de moto próprio. Ele foi chamado à existência pela palavra onipotente do Verbo, que trouxe à existência as coisas que não existiam. Terceiro, esse versículo reprova a teoria do Big Bang. A ideia de que o mundo surgiu mediante uma mega explosão cósmica casual. Vale destacar que o caos não produz o cosmos, que a desordem não produz a ordem. Seria talvez mais fácil você acreditar que jogando 1 bilhão de letras para o espaço, elas caíssem como uma grande enciclopédia. Ou que um rato correndo atabalhoadamente sobre as teclas de um piano arrancaria daí serenata ao luar. Eu posso até lhes garantir que é preciso ter mais fé para ser um ateu do que para ser um crente. Pergunto a vocês, por que nós estamos no planeta Terra? Será que foi uma explosão que nos deixou aqui? E a resposta é que nós estamos rigorosamente onde deveríamos estar. Se nós estivéssemos mais longe do Sol, morreríamos congelados. Se nós estivéssemos mais perto do Sol, nós morreríamos queimados. Não foi uma explosão casual que nos deixou aqui. Foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Quando você olha para a Lua, vocês bem sabem que o nosso satélite, a Lua, é a faxineira do planeta Terra. Não houver a Lua com as suas fases, não haveria as marés dos oceanos. Se não houvesse as marés dos oceanos, todas as praias do mundo se encheriam de lixo e a vida seria impossível no planeta. Não foi uma explosão casual que deixou a Lua na sua órbita, foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas em quarto lugar, esse versículo reprova a teoria da evolução. Vocês já devem ter ouvido que quando Charles Darwin publicava o seu livro A Origem das Espécies em Londres, isso foi em 1859. 1859 foi o ano que Ashbel Green Simonton, missionário pioneiro da Igreja Presbiteriana, chegou aqui no Brasil. Esse livro de Charles Darwin possui cerca de 800 verbos no futuro do subjuntivo, suponhamos. Mas de lá para cá, essa chamada teoria da evolução tem sido ensinada nas escolas, desde o ensino fundamental até o pós-doutorado, como uma verdade científica. Falta-lhes, entretanto, a evidência das provas. Vale destacar que criacionismo, portanto, não é artigo de fé. Criacionismo não é artigo de religião. Criacionismo é artigo de ciência.
O que você e eu cremos pela fé não é que o mundo foi criado. O que você e eu cremos pela fé é que o mundo que foi criado por Deus. Portanto, esse texto mostra para nós a origem do universo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Isso nos leva a refletir sobre quão grande é o nosso glorioso Redentor. Quão grande é o nosso Deus. E quando o profeta Isaías estava escrevendo sobre a grandeza do nosso glorioso Redentor, porque é um texto messiânico, lá no capítulo 40 da sua obra, ele diz que este é aquele que mede as águas na concha da sua mão. É aquele que pesa o pó das montanhas em balança de precisão. É aquele que mede os céus a palmos. É aquele que espalha as estrelas no firmamento e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. É aquele que olha para as nações da terra, as grandes potências econômicas e militares, e considera todas elas como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Esse é o nosso glorioso Redentor. Agora pergunte para um astrônomo, por mais robusto que seja o seu conhecimento, qual é o tamanho desse universo que ele mediu a palmos? Pergunte. Se ele for honesto, ele vai responder assim: eu não sei. E quando ele responder eu não sei, ele não está confessando uma ignorância absoluta. Na verdade, nenhum homem sabe exatamente qual é o tamanho do universo. Isso é uma matéria em aberto. Mas nós sabemos que o universo não é infinito, porque infinitude é um atributo exclusivo de Deus. O que os cientistas já sabem e afirmam é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E o que significa isso? Significa que se você voar à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. E temos que concordar com o primeiro-ministro da Holanda, Abraham Kuyper, quando disse: não há 1 centímetro desse universo onde o nosso glorioso Redentor não possa ser, eu criei isso aqui, eu estou aqui, eu sou dono disso aqui. Esse é o nosso glorioso Redentor. Pergunte a um astrônomo quantas estrelas existem. Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. Mas eles sabem e afirmam isso. Isso é o que conhecem até hoje. Há mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Vá um dia à praia, que a areia é mais fininha. Encha a concha da sua mão de areia, leve para uma tábua de vidro e tente contar. Eu fiz isso nas férias agora em Guarapari. Enchi a mão de areia, comecei a contar. 1, 10, 50, 100, 150, 200, 300, eu parei. Nem tinha começado a contar. Pois há mais estrelas do que todos os grãos de areia, de todas as praias e de todos os desertos do planeta. Mas o seu glorioso Redentor não apenas conhece todas elas, ele não apenas criou todas elas, ele batizou cada uma delas pelo nome. E por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. Este é o nosso glorioso Redentor. Até o século passado, nós estávamos pasmos com a grandeza do macro-universo. Hoje nós estamos boquiabertos com a grandeza do micro-universo. Hoje nós estamos impressionados com a nanotecnologia. É com o fato de você poder empacotar na cabeça de um alfinete todos os dados genéticos dos mais de 8 bilhões de habitantes do planeta. Por exemplo, se você chegar em casa hoje e for lá no seu quintal, ou lá na varanda do seu apartamento, e pegar uma folha
por mais tenra que ela seja, aquela folha é muito mais complexa do que a cidade de Teresina. Se você for na sua geladeira e pegar um ovo, a gema desse ovo é mais complexa do que qualquer máquina que o homem jamais inventou. Dr. John Wilson, catedrático de Harvard, uma das maiores autoridades em oftalmologia no mundo, diz que você e eu temos em torno de 10 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos, e se não for assim, haveria um curto-circuito e ficaríamos cegos. Dr. Marshall Nirenberg, Prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais fantásticas descobertas no século passado. Descobriu que você e eu somos um ser programado geneticamente, computadorizadamente programados. Ele descobriu que você e eu temos em torno de 60 trilhões de células vivas em nosso corpo. Ele descobriu que em cada uma dessas células você tem 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os seus dados genéticos, a cor dos seus olhos, a cor da sua pele, seu temperamento. Se você espichar a fita DNA do seu corpo, você terá 102 trilhões de metros de fita DNA. Você terá 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo. Dá para dar diversas voltas no sistema planetário. Mais tarde, o Dr. Loy vai afirmar que códigos de vida não se originam espontaneamente, nem de uma explosão cósmica, nem de uma evolução de milhões e milhões de anos. Códigos de vida foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e este é o nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Quando chegamos ao verso 4, ficamos boquiabertos de novo, porque está escrito: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Sabe o que significa isso? Tudo que existe tem vida: anjos, homens, animais, voláteis, terrestres e aquáticos. Só tem vida porque recebeu vida dele. O simples fato de você e eu estarmos aqui nesta noite é uma prova inequívoca de que ele existe, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele quem nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Se ele fechar a torneira do oxigênio, você e eu caímos e viramos pó. Mas alguém pergunta: bom, mas então, quem criou Deus? Resposta: ninguém. Ele não foi criado, ele é o Criador. Então alguém pergunta: mas então quando ele passou a existir? Resposta: ele não passou a existir. Ele é o Pai da eternidade. Ele é eterno. E João vai nos afirmar que ele é luz, e que a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Isso é glorioso, porque nem você nem eu jamais vimos e jamais veremos, em qualquer tempo, em qualquer lugar, a luz ter medo das trevas. Por mais trevosa que seja a treva, quando a luz chega, a treva tem que ir embora. Sabe o que significa isso? Não tem páreo para Jesus. Ninguém intimida Jesus. Ninguém assusta Jesus. Ninguém derrota Jesus. Ele é a luz. Eu não sei se vocês têm percebido, nos últimos anos, sobretudo no carnaval brasileiro, muitas escolas de samba fizeram apologia ao diabo e cenas esdrúxulas. O diabo pegando Jesus pelos cabelos e arrastando Jesus rua fora. Sabe qual é o sentimento que eu vejo? É o Salmo 2. Sabe o que está escrito no Salmo 2?
quando ele olha lá de cima e vê essas loucuras, ele ri da tolice humana. Ri da loucura humana. Porque ele é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que dá vida, é o Deus que tira a vida. É o Deus para quem não tem causa impossível, não tem inimigo tão poderoso para ameaçá-lo. Ele é o vencedor invicto em todas as batalhas. Ele é Deus, vitorioso. E já que a luz prevalece nas trevas, onde a luz chega, chega a cura, chega a salvação, chega a redenção, chega a perdão, chega a restauração, e ninguém pode detê-lo. Pois bem, afirmamos no começo que a razão pela qual João escreveu este evangelho é para provar o quê? Uma tese. Qual tese? Jesus é verdadeiramente Deus. Até aqui, versos 1 a 5, João provou essa tese de duas maneiras. Primeiro, ele é Deus porque tem os mesmos atributos de Deus. Ele é eterno, ele é pessoal, ele é divino, ele é autoexistente. Segundo, ele provou essa tese mostrando que este Jesus, que é o Verbo, realiza as mesmas obras de Deus. Ele é o Criador, ele é o doador e ele é o mantenedor da vida. Agora, se Jesus é isso mesmo, e ele é, preciso lhe dizer que hoje você não pode sair daqui sem tomar uma decisão em relação a Jesus. Inevitavelmente. E vou lhe propor um paradoxo. Paradoxo é aquela ideia de que você parece estar se contradizendo. E o paradoxo é este: você não pode sair daqui hoje sem tomar uma decisão, porque você é escravo da sua liberdade. Isso é um paradoxo. E eu vou ilustrar o paradoxo da seguinte maneira: você é como alguém dentro de uma canoa, rio abaixo, à beira de um abismo. Você tem que tomar uma decisão. Você pode remar e ancorar a canoa num lugar seguro. Você pode pular da canoa e nadar até a margem. Ou você pode continuar dentro da canoa, fingindo que não tem abismo, até ser esmagado pela fúria das águas. Só uma coisa você não pode deixar de fazer: tomar uma decisão. Talvez você veio aqui hoje, e você certamente é muito bem-vindo aqui, e esteja pensando no seu coração: eu estou aqui, não quero tomar decisão, eu não vou tomar decisão, eu tenho raiva de quem decide. Aliás, eu estou indeciso. E eu vou lhe dizer que a indecisão é uma decisão. É a decisão de não decidir. Só que com respeito a Jesus isso é impossível. Porque foi ele quem disse: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. É por isso que a partir de agora, do verso 6, João vai nos apresentar 3 decisões em relação a Jesus. Qual é a sua nessa noite? Primeira decisão, versos 6 a 9, é a decisão de João Batista. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos irem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Entendamos isso. Entre Malaquias, o último profeta do Velho Testamento, e João Batista, nós temos um período de 400 anos. Chamamos isso em escola bíblica dominical como período interbíblico, ou período de silêncio profético. Tem templo, tem música, tem festa, tem sacrifício, mas não tem palavra de Deus. Depois de 400 anos, diz a Bíblia, lá em Lucas 2, capítulo 3, versículo 2, que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão,
pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E as multidões fluíram do Jordão, da Judéia e de Jerusalém para ouvir João Batista. E depois que essas multidões ouvem João Batista, chegam a uma conclusão. Esse João não é precursor do Messias, é nada. Ele é o próprio Messias. Já que nós estamos em ano eleitoral, me permita uma ilustração política. Se tivesse naquela época um candidato a Messias, todos os votos que entraram na urna, sem qualquer voto nulo ou em branco, foram dados a João Batista. Então, traduziram aquela convicção deles numa pergunta perigosa, sutil, sedutora, que beijou os ouvidos de João Batista com aquela voz sedosa e aveludada do sibilo da serpente, e a pergunta foi esta: porventura, tu não és o próprio Cristo? Olha a tentação aí, olha o perigo aí, olha a isca venenosa aí. Muitos já tinham se levantado dizendo: eu sou o Cristo, eu sou o Cristo, eu sou o Cristo. Se João tivesse engolido aquela isca venenosa, ele teria coçado a cabeça e ia dizer: pensando bem, eu acho que eu sou um fenômeno. Nunca ninguém arrastou tanta gente para um deserto igual eu. Se eu me declaro Messias, aqui o povo já tem do meu lado. Mas ele não engoliu a isca venenosa, não. Ele foi categórico: eu não sou o Messias, eu vim preparar o caminho dele. Eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, eu aponto para Jesus e digo: este é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Eu não sou o cordeiro, eu aponto para Jesus e digo: este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo, eu sou apenas um amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Na verdade, eu nem sou digno de me curvar, desatar as correias das suas sandálias. Eu tenho um lema de vida: convém que ele cresça e que eu diminua. A primeira decisão é de dar toda a honra e glória ao Senhor Jesus. Entendamos isso, irmãos. Toda glória dada ao homem é glória vazia, é vanglória, é idolatria, é abominação, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. A segunda decisão está aí nos versos 10 e 11. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. A segunda decisão é a rejeição de Jesus. Quem são os seus que não o receberam? O seu povo, o povo de Israel. E por que não o receberam? Por falta de luz? Não, por falta de olhos. Por falta de evidências? Não, por falta de fé. Porque toda a história do Antigo Testamento aponta para Jesus. Jesus é a semente da mulher. Jesus é o descendente de Abraão. Jesus é o cordeiro da Páscoa. Jesus é a coluna de fogo. Jesus é a coluna de nuvem. Jesus é o maná que caiu do céu. Jesus é a água que brotou da rocha. Jesus é representado pelo tabernáculo. Jesus é representado pela Arca da Aliança. Jesus é representado pelo templo. Jesus é representado pelas festas. Jesus é representado pelos sacrifícios. Tudo era sombra dele. Ele é a realidade. Na plenitude dos tempos ele veio nascido de mulher, nascido sob a lei. Ele andou por toda parte fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os mortos ressuscitaram, mas os seus não o receberam. Deus tem me dado a bênção de levar caravanas a Israel praticamente todos os anos. E o lugar mais sagrado para os judeus, ainda hoje, é o Muro das Lamentações, porque é o único que restou da destruição de Jerusalém do ano 70, parte do muro. E lá de dia, de tarde e de noite, tem crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, orando fervorosamente, aguardando ainda o Messias, que já veio.
há 2000 anos, na pessoa de Jesus de Nazaré. Ainda o véu está posto. Agora preste atenção nisso, cuidado, para que você, diante de tanto conhecimento, ainda rejeite a graça de Deus. Porque a Bíblia diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então, vem a terceira decisão, versículos 12 e 13. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então entendamos aqui que é a aceitação de Jesus. Vejam vocês que o verso 12 começa com aquilo que nós chamamos de conjunção adversativa, mas, em virtude da rejeição dos judeus, mas todos quantos receberam, todos quantos, todos quem? E a resposta é todos os judeus, todos os gentios, todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças, todos os jovens, todos os adultos, todos os velhos, todos os ricos, todos os pobres, todos os doutores, todos os analfabetos, todos os governantes, todos os governados, todos os religiosos, todos os não religiosos, todos daqui, todos dali, todos além, não importa de onde você vem, não importa para onde você vai, se você receber a Jesus, você recebe o poder de ser feito filho de Deus. Fica claro que nem todos são filhos de Deus. Ser filho de Deus não é uma coisa natural. Ninguém é filho de Deus porque nasceu num país chamado cristão. Ninguém é filho de Deus porque frequenta uma igreja chamada cristã. Ninguém é filho de Deus porque nasceu numa família cristã. Ser filho de Deus é a coisa mais radical que pode acontecer na sua vida. Tem um ditado popular muito conhecido aqui no Brasil: filho de peixe, peixinho é. Mas não é verdade que filho de crente, crentinho é. Para ser filho de Deus tem que nascer de cima, tem que nascer do alto, tem que nascer do Espírito, tem que nascer da água e do Espírito, tem que ser nova criatura, tem que ter um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria, uma nova herança, tem que ser nova criatura. Às vezes, nas minhas caminhadas por aí, eu gosto de fazer perguntas, sempre gostei. Eu chego e pergunto assim: e aí, meu irmão, você é filho de Deus? Escuta algumas respostas muito engraçadas. Já escutei assim: mas é claro que eu sou filho de Deus, o meu pai é o pastor da igreja. Que baita segurança, hein? Ô, gente, ser filho de pastor deve ser coisa boa. Eu não sou, não. Deve ser. Mas não faz de ninguém filho de Deus, não. Às vezes a resposta é teológica, sabia? E aí, meu irmão, você é filho de Deus? Mas é claro, eu sou calvinista desde o berço. Outros, não, eu sou arminiano seguro. Você pode ser calvinista ou arminiano. Isso não faz de você filho de Deus também, não. É algo sobrenatural. Só o Espírito Santo para fazer. Pois bem, quando chega no verso 13, João vai ter o cuidado de nos dizer o que não significa ser filho de Deus. E ele começa assim: os quais não nasceram do sangue. O que significa isso? Ser filho de Deus não é algo hereditário. Seu pai e sua mãe podem ser as pessoas mais piedosas do mundo, que não dá para transferir para você. Não se entra no céu por procuração. Seu pai não pode levar você, sua mãe não pode levar você, seu marido não pode levar você, sua mulher não pode levar você, seus filhos não podem levar você. É uma experiência pessoal intransferível. A porta é estreita. É preciso você ter sua própria experiência. Segundo, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. O que significa isso? Nem da vontade da carne. Significa que você e eu não podemos nos autoproclamarmos filhos de Deus. Não temos essa competência, não temos esse poder. Salvação não está na sua mão, salvação não está na minha mão, salvação não está na mão da igreja. A salvação pertence ao Senhor. Só o próprio Deus pode fazer de você seu filho. Pense comigo na seguinte cena. Chega um feriado longo e você vai sair com a sua família para um lugar muito bonito.
Pense comigo numa montanha. Hotel maravilhoso. Arvoredo empinado aos céus. A grama farfalhante. Um riacho de águas cristalinas vai rasgando as entranhas de um jardim grinaldado de flores. Passareda a cantar. As borboletas enchendo o espaço de muitas cores. As flores mimosas, com as suas pétalas aveludadas, exalando um inebriante perfume. Aquela brisa gostosa e suave, tocando o seu rosto, e você tomado de tanta beleza, de tantos perfumes, de uma exuberante natureza, e você olha e diz: você quer saber de uma coisa? A partir de hoje, eu me faço filho de Deus. Bonito, não? Mas impossível. A salvação não está na nossa mão. Só o próprio Deus pode fazer de você seu filho. E ele conclui assim: os quais nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. O que significa nem da vontade do homem? Significa que nenhum ser humano, por mais ilustre, tem competência para dizer: seja filho de Deus. Nem os patriarcas, nem os profetas, nem os apóstolos, nem os pais da igreja, nem os reformadores, nem os avivalistas, nem o Papa, nem Maria, nem Paulo, nem Pedro, nem o bispo, nem o pastor, nem o missionário, nem a igreja, nem qualquer concílio eclesiástico tem esse poder. Só o próprio Deus pode fazer esse milagre na sua vida. Qual é a exigência dele? É única: todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Dito isto, João nos leva ao encerramento no verso 14. E aqui está, irmãos, segundo Atanásio, o grande campeão da ortodoxia, lá no Concílio de Nicéia, em 325, o grande e maior mistério do cristianismo. O que está escrito aí? E o verbo se fez carne. Atanásio escreveu um livro sobre esse versículo, no século IV, e está disponível em língua portuguesa para nós hoje. E ele diz que a encarnação é o maior mistério do cristianismo. E é mesmo, se não vejamos. E o verbo? Que verbo? Que verbo? O verbo eterno, o verbo pessoal, o verbo divino, que é autoexistente, que é imenso, que é infinito, que é eterno, que é onipotente, que é onipresente, que é onisciente, que é transcendente. E o que significa transcendente? Significa que ele é maior do que tudo quanto foi criado. Se o que foi criado e se conhece até hoje passam de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, o verbo é maior que isso. Não há um centímetro do universo onde o verbo não esteja. E agora Paulo diz que esse verbo a si mesmo se esvaziou. Ele não foi esvaziado, a si mesmo se esvaziou. Ele foi se esvaziando, esvaziando, a ponto de transformar-se num zigoto, num embrião, num feto, num bebê, que nasceu de uma virgem, foi enfaixado em panos, e colocado num coxo de animal comer, manjedoura, mangiare. Aquele bebê era o próprio Criador do universo. Não veio para ficar longe de nós, ele veio para ficar entre nós. Ele vestiu pele humana, ele calçou as sandálias da humildade, ele pisou o nosso chão, ele comeu o nosso pão, ele bebeu a nossa água, ele sentiu a nossa dor, ele chorou a nossa lágrima, ele carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, ele morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou para a nossa justificação, ele voltou para o céu, ele está sentado à destra da majestade, ele derramou o Espírito Santo sobre a igreja e ele vai voltar para buscar a sua noiva. Mas ele não veio cheio de justiça e juízo. Ele nos fulminaria. Por isso veio cheio de graça e de verdade. Nos apanhou sujos, contaminados, depravados, condenados,
mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida, e Ele nos limpou, e Ele nos lavou, e Ele nos fez assentar com Ele nas regiões celestes, acima de todo principado e potestade, e Ele nos fez membros da família de Deus. E a Bíblia diz: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele é o resplendor da glória, Ele é a exata expressão do ser de Deus. Nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Por isso Ele pôde dizer: quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então, está provada a tese de João: Jesus, o Verbo, é Deus. Mas eu quero encerrar fazendo duas aplicações. A primeira delas é que João, cuidadosamente, ao longo da obra, segue a mesma toada da introdução, o texto que estamos considerando. Porque aqui na introdução ele diz que Jesus é Deus por duas razões. Primeiro, porque faz as mesmas obras de Deus. Segundo, porque tem os mesmos atributos de Deus. O que João vai fazer então na obra? Ele vai selecionar 7 milagres. Por que 7? Número da perfeição. E ele disse no livro de João que se tudo fosse relatado numa linguagem hiperbólica, o mundo inteiro não caberia os livros. Mas ele seleciona 7 milagres para provar uma tese. Se Jesus, o Verbo, faz as mesmas obras de Deus, então Ele é Deus. Primeiro milagre que ele registra, capítulo 2, ele transforma água em vinho. Segundo milagre, capítulo 4, ele cura o filho do oficial. Terceiro milagre, capítulo 5, ele cura o paralítico de Betesda. Quarto milagre, capítulo 6, ele multiplica pães e peixes. Quinto milagre, capítulo 6, ele anda sobre o mar. Sexto milagre, capítulo 9, ele cura o cego de nascença. Sétimo milagre, capítulo 11, ele ressuscita Lázaro. Se ele faz as obras de Deus, então ele é Deus. Está provada a tese de João. Mas ele é Deus também porque tem os mesmos atributos de Deus. O que João vai fazer? João vai elencar na obra 7 declarações de Jesus: eu sou, conforme capítulo 8, versículo 58. E eu sou é o grande nome de Deus revelado a Moisés no Sinai, o Deus Javé, de onde vem a palavra Jeová. Jeová não é propriamente um nome, é a junção de 2 nomes. Você pega as consoantes de Javé com as vogais de Adonai e forma a palavra Jeová, pois Jesus é o Jeová do Velho Testamento. O que João vai fazer? 7 declarações de Jesus: eu sou. Primeira declaração, João 6,35, eu sou o pão da vida. Segunda declaração, João 8,12, eu sou a luz do mundo. Terceira declaração, João 10,9, eu sou a porta. Quarta declaração, João 10,11, eu sou o bom pastor. Quinta declaração, João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida. Sexta declaração, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sétima declaração, João 15,1, eu sou a videira verdadeira. Se ele tem os mesmos atributos de Deus, então ele é Deus. Está provada a tese de João. Mas a segunda aplicação, para terminar, para mim é um grande mistério. Por quê? Porque dessas 7 declarações, eu sou, uma ele compartilha com a igreja. Por exemplo, João 8,12 ele diz: eu sou a luz do mundo. Mas em Mateus 5,14 ele disse: vós sois a luz do mundo. Agora observe, Jesus nunca disse para a igreja assim: vós sois o pão da vida, quem se alimentar de vós nunca mais terá fome. Ele nunca disse assim para a igreja: vós sois a porta, quem entrar por vós será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Ele nunca disse isso para a igreja. Também nunca disse assim para a igreja: vós sois o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Ele nunca disse isso para a igreja. Como nunca disse para a igreja: vós sois a ressurreição e a vida, e quem crer em vós não morrerá eternamente. Ele nunca disse isso para a igreja. Como também nunca disse para a igreja: vós sois o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por vós. Ele nunca disse isso para a igreja. Como nunca disse para a igreja: vós sois a videira verdadeira. Ele nunca disse isso para a igreja. Mas ele diz: eu sou a luz do mundo. E ele diz: vós sois a luz do mundo. Como entender esse mistério? Para explicar o mistério, permita-me 2 perguntas. Primeira pergunta: o sol brilha? E a resposta é: claro, o sol brilha. E por que o sol brilha? Porque o sol tem luz própria.
Jesus brilha porque Ele é o sol da justiça. Ele é a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. Segunda pergunta: a lua brilha? E a resposta é sim, a lua brilha. Mas como a lua brilha? A lua não tem luz própria. A lua só brilha na medida em que ela reflete a luz do sol. Agora entendamos. A igreja não é a luz do mundo na mesma medida que Jesus é a luz do mundo. A igreja não tem luz própria. A igreja só brilha na medida em que ela reflete a luz de Cristo, que é o sol da justiça. Então, sabe qual é o papel da Igreja Presbiteriana de Jockey? Das igrejas evangélicas aqui presentes e representadas? É sair pelas ruas de Teresina, pelas praças, pelas avenidas, pelas escolas, pelas universidades, pelos hospitais, pelas clínicas, pelo comércio, pela indústria, pelos campos, levando essa luz e deixando essa luz brilhar. Porque este que é Deus é aquele que não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, humilhando-se até a morte e morte de cruz. Pelo que o Pai o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus abençoe. Vamos ficar em pé e vamos orar. Deus amado, nós te rendemos graças pela tua palavra, que é inspirada, inerrante, infalível, suficiente e poderosa. Ó Deus, nós não temos forças para aplicar esta palavra em nosso próprio coração. É o teu Espírito que pode nos iluminar para entendermos. E é o teu Espírito que pode gerar vida dentro de nós através da tua palavra. Então, Deus, se há neste auditório alguém que entrou aqui e que ainda não tinha feito uma decisão por Jesus, de receber a Jesus, que essa seja uma noite de salvação. Que haja salvação na terra e alegria e festa no céu. Meu Deus, se tem venda nos olhos, que tu removas essas vendas, para que possamos ver a beleza do nosso glorioso Redentor. Àqueles que já são teus, reaviva o coração, para cada dia mais nos encantarmos com o nosso Salvador e vivermos na sua presença e para o louvor da sua glória. Receba nesta noite o nosso tributo de gratidão por Jesus. Eu vou ler a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. E este é um texto longo, por isso vou ler até o versículo 20 e procurar considerar porções de todo o capítulo. Peço que você mantenha a sua Bíblia aberta comigo no texto depois da leitura. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, e por ele também sois salvos. Se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo.
Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou em vão. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Aleluia. Amém. Esta é a melhor notícia que o mundo já ouviu. É que Jesus venceu a morte. Se Jesus não ressuscitou, então um engano salvou o mundo. Então o embuste foi a melhor coisa que aconteceu na história. Mas ele ressuscitou. Ele venceu a morte. As melhores notícias vieram do túmulo vazio. E o túmulo vazio é o berço da igreja. Paulo vai tratar desta magna verdade neste mais robusto texto das Escrituras sobre esta verdade pivotal, essencial do cristianismo. E aqui Paulo vai tratar deste assunto porque surge um problema que ele detecta no verso 12, por influência do pensamento grego, que acreditava na imortalidade da alma, mas não acreditava na ressurreição do corpo. E por influência da filosofia grega, que estava entrando na igreja de Corinto, que era uma cidade grega, alguns estavam dizendo o seguinte: ora, se a corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Então, dentro da igreja de Corinto, por influência do pensamento grego, alguns irmãos estavam dizendo que Cristo tinha ressuscitado mesmo. Isso era um fato, inegável. Porém, eles não acreditavam que os mortos pudessem ressuscitar. Então, Paulo usa uma lógica cartesiana, uma lógica irresistível, dizendo o seguinte: olha, você não pode aceitar parte do pacote e negar a outra parte. Se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. Agora, se Cristo ressuscitou, então os mortos vão ressuscitar. E Paulo então usa esse problema que estava atingindo a igreja, de um pensamento secular entrando dentro da igreja, para tratar desta magna doutrina do cristianismo, pedra angular da nossa fé, a ressurreição de Cristo. Então eu gostaria de olhar para essa passagem para dizer, primeiro, que a ressurreição com respeito ao passado é um fato histórico incontroverso. A ressurreição de Cristo em relação ao presente é um artigo de fé, um pilar central do cristianismo. E a ressurreição de Cristo em relação ao futuro é uma bendita esperança que todos nós temos, que a morte não tem a última palavra e o nosso endereço final não é um túmulo gelado. Nós não caminhamos para um ocaso, nós caminhamos para a manhã radiosa da ressurreição. Mas esse texto traz para nós algumas verdades que passo a destacar. Primeiro, é que a ressurreição de Cristo é um fato histórico incontroverso. Por que Paulo argumenta esse ponto aqui? Notem vocês que ele começa a mostrar para nós que a ressurreição de Cristo é um fato, porque no verso 2 ele está dizendo que aqueles irmãos foram salvos.
pelo evangelho que ele pregou. Ora, um Cristo morto não pode salvar nem a si mesmo, quanto mais ser o salvador dos homens. Se a morte tivesse vencido Jesus, não haveria salvação. Um Cristo morto é um fracasso. Se a história da redenção tivesse terminado na sexta-feira da paixão, nós não estaríamos aqui nesta manhã. Então o fato de ter existido salvação para aqueles crentes, o fato de você hoje estar aqui, estar salvo, é uma prova absoluta de que Cristo venceu a morte, porque um Cristo morto não pode salvar ninguém. Então hoje nós não anunciamos o Cristo que esteve vivo e está morto, nós anunciamos o Cristo que esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos e tem as chaves da morte e do inferno. A segunda coisa que Paulo vai argumentar conosco aqui é que a ressurreição de Cristo não foi uma surpresa, como a sua morte não foi um acidente. Ele está mostrando para nós no verso 3 que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. O que significa isso? Significa que a Escritura que ele tinha, que era o Velho Testamento na época, trazia esta magna verdade para nós. A morte de Cristo foi abundantemente profetizada no Velho Testamento. A ressurreição de Cristo foi profunda e detalhadamente descrita no Velho Testamento. O que Paulo está dizendo é o seguinte: o que eu estou ensinando aqui sobre a ressurreição dos mortos, com base, obviamente, na ressurreição de Cristo, não é uma novidade. Eu não estou trazendo nenhuma novidade para vocês. Eu só estou dizendo para vocês aquilo que o Velho Testamento, a Escritura que nós temos nas mãos agora, está dizendo. Em outras palavras, a morte dele não foi um acidente, foi uma morte profetizada. A ressurreição dele não foi uma surpresa, foi uma ressurreição profetizada. Então nada aqui está acontecendo por acaso ou de surpresa. Não, tudo isso já estava estabelecido, planejado na eternidade, dando curso na história. E o que nós estamos assistindo aqui é um fato histórico incontroverso. Outro argumento que Paulo usa para mostrar a ressurreição de Cristo é que não só ele ressuscitou, mas ele apareceu para várias pessoas. E vejam vocês comigo aí, que ele descreve no verso 5 ele apareceu a Cefas, no verso 5 ainda os 12, no verso 6 a mais de 500 irmãos, no verso 7 a Tiago, ainda no verso 7 a todos os apóstolos, e no verso 8 diz, e finalmente também por mim. A mim. Ou seja, a ressurreição de Cristo não foi algo que aconteceu escondido, que ninguém teve evidências e comprovações, não. Ele ressuscitou e apareceu para os discípulos, para mais de 500 irmãos, a maioria ainda estava viva. Se isso não fosse um fato, essas pessoas dizendo, eu não vi nada, vocês estão dizendo que eu vi, mas eu não vi. Os apóstolos podem dizer, bom, nós não testemunhamos nada. Não, a ressurreição de Cristo é um fato absoluto. Agora, esta verdade não é apenas um fato histórico absoluto, é um fato também psicológico, emocional, irresistível, porque aqueles homens acovardados tornaram-se audaciosos. Aqueles que viviam trancados com medo dos judeus, agora expõem-se aos mais terríveis perigos e riscos, não intimidando-se mais, não tendo medo mais, nem de açoites, nem de prisão, nem de martírio, nem da morte. Porque essa verdade mudou a história deles. Pois bem, queridos, agora Paulo vai para um segundo ponto da mensagem dele. Não é apenas um fato, mas vamos mostrar agora a importância da ressurreição. Por que nós estamos celebrando hoje a ressurreição de Cristo? Que importância tem isso? E Paulo vai argumentar conosco, veja você no verso 14, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé. Então nós estamos perdendo tempo aqui. Então os pregadores são tresloucados. Então eles estão envolvidos numa empreitada de derrota e de fracasso. Então eles seriam arautos de uma mentira, e essa pregação seria inócua, vazia, vã.
E está dizendo, se Cristo não ressuscitou, não existe fé salvadora. A nossa fé seria vã, inútil. Nós estaríamos crendo numa crendice, num mito, numa quimera, numa ilusão, numa farsa. Então, se Cristo não ressuscitou, ele vai argumentar no verso 15, então nós somos criminosos, porque seríamos falsas testemunhas. Você afirmar que algo aconteceu, e se esse algo não aconteceu, e você espalhar essa fake news, você espalhar essa mentira, como se verdade fosse, é um crime. Seríamos falsas testemunhas de Deus. Seria uma blasfêmia, porque estamos dizendo que Deus fez o que Ele não fez. Paulo continua argumentando, notem comigo, por gentileza, no verso 17, nós ainda permaneceríamos nos nossos pecados. Então, não tem perdão, não tem redenção, não tem esperança de vida eterna, o céu é uma ilusão, então acabou qualquer esperança de salvação se Cristo não ressuscitou. E ele prossegue e vai dizer no versículo 18, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se Cristo não ressuscitou, irmãos, então preste atenção, aquele funeral do seu avô, da sua avó, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão querido que partiu, e você fez um culto de gratidão a Deus, e cantou sobre o céu, e cantou sobre a esperança da vida eterna, tudo isso foi uma mera ilusão, nada disso de fato acontece. Então o céu não é verdade, então a eternidade é sombria, então a esperança é um desespero consumado, se Cristo não ressuscitou. Mas ele diz mais, confira aí comigo, no versículo 19, se Cristo não ressuscitou, então nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então o hedonismo está certo, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se Cristo não ressuscitou, a igreja deve fechar suas portas, e você deve recolher-se ao desespero, à desesperança. A vida perdeu o sentido, a beleza, o sabor. Mas Paulo então chega no verso 20, diante dessa argumentação irresistível da importância da ressurreição, para dizer o seguinte, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. É um fato. E sabe, irmãos, essa é a doutrina mais perseguida. E já começou lá, na época da ressurreição de Cristo. Alguns disseram, não, ele nem morreu. Ele desmaiou na cruz e botaram num túmulo cavado numa rocha e aí recobrou o ânimo. Outros disseram, não, ele não ressuscitou não. As mulheres foram no sepulcro errado e saíram contando que ele ressuscitou. Outros disseram, não, os discípulos subornaram os guardas para tirar o corpo dele de lá e anunciar que ele ressuscitou. Outros, não ressuscitou não, os romanos tiraram o corpo dele e botaram no outro lugar. Outros, não, as mulheres foram no sepulcro errado e saíram dizendo que ele ressuscitou. Meus irmãos, entendamos, se Cristo de fato tivesse tirado dali para um outro lugar, ou os discípulos, ou os romanos, ou quem quer que seja, bastaria que fizesse um desfile com o corpo de Jesus pelas ruas de Jerusalém, e o cristianismo teria morrido no seu berço. Então, a palavra de Paulo é essa, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Nós não cremos numa quimera, num mito, numa ilusão. Nós estamos fundamentados na rocha dos séculos, e nós estamos fundamentados na verdade maior do cristianismo, é que o túmulo foi aberto de dentro para fora, e ele entrou nas entranhas da morte, matou a morte, arrancou o aguilhão da morte e triunfou sobre ela, inaugurando a imortalidade. A partir de agora, Paulo vai tratar de um terceiro assunto, que é a ordem da ressurreição, nos versículos 20 a 34, e ele observa comigo o versículo 23, cada um porém na sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então note uma coisa, a ressurreição de Cristo é a base da nossa esperança, então vamos também ressuscitar. Quando? Ele diz, na sua vinda.
O que acontece quando um crente morre hoje? Primeiro, quando ele morre, diz a Bíblia, seu espírito é aperfeiçoado para entrar na glória. Então, não tem aniquilamento, não tem purgatório, não tem reencarnação, não tem sono da alma. Quando um crente morre, a alma dele vai imediatamente para o céu e começa a reinar com Cristo. O nosso corpo não sobrevive sem a alma, mas a nossa alma sobrevive sem o corpo. Você não é um corpo que tem uma alma, você tem uma alma, você é uma alma que tem um corpo. Esse corpo que foi feito do pó e é pó, volta ao pó. Então, quando Jesus voltar em glória e majestade, diz a Escritura que a primeira coisa que vai acontecer, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro com um corpo imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. E essa alma que estava no céu, glorificada, reinando com Ele, quando Ele vier em glória, vem com Ele, nesse majestoso cortejo, e esse corpo que estava no pó, e era pó, ressurge do pó, e então com o corpo glorificado, se une a essa alma glorificada, e então nós estaremos para sempre com o Senhor, para sempre com o Senhor. Talvez alguém pergunte, pastor, mas como assim Cristo é as primícias dos que dormem? Não teve ressurreição antes da ressurreição de Cristo? No ministério de Elias, no ministério de Eliseu, o próprio Jesus não realizou 3 ressurreições, do filho da viúva de Naim, da filha de Jairo, de Lázaro. Essas ressurreições não precederam a ressurreição de Cristo? Sim, precederam. Como então Cristo é as primícias? É porque todas essas pessoas ressuscitaram e voltaram a morrer. Elas ressuscitaram com um corpo corruptível e mortal como o nosso agora. Elas voltaram a morrer. Jesus foi o primeiro da fila a ressuscitar com um corpo imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, celestial, e a ressurreição dele é a garantia de que todos nós passaremos pela essa mesma estrada, ele na frente e nós atrás. Bendito seja Deus. Mas agora vem uma quarta verdade nesse texto, que eu gostaria de destacar, que está aí nos versos 35 a 50, que é a natureza da ressurreição. Talvez esse é o assunto mais empolgante do capítulo, é o assunto que mais as pessoas perguntam, porque a pergunta que foi feita a Paulo no verso 35 é esta, olha aí, mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? As pessoas perguntam, pastor, nós vamos nos conhecer no céu? Pastor, como é que vai ser o nosso corpo? Pense comigo aqui, imagine você um bebezinho que morre na barriga da mãe, ou foi cruelmente abortado. Lá no céu, vai ser um feto glorificado? Ou pense você comigo, o vovozinho de mais de 100 anos, que morre. A pergunta é, lá no céu vai ser um vovozinho de bengala glorificado? Nós vamos nos conhecer? Então note, é claro que nós vamos nos conhecer. É óbvio. O céu não é retrocesso, o céu é glorificação. Agora nós conhecemos em parte, como que por espelho. Por exemplo, eu estou casado há 35 anos. Se você me perguntar, você conhece a sua esposa? Conheço em parte. No dia que eu fizer 50 anos de casado, se Deus me permitir, e alguém pergunta, você conhece a sua esposa? Eu responderei, conheço em parte. Se você perguntar, e você se conhece? Eu responderei, conheço-me em parte. Eu não me conheço.
Só Deus conhece você plenamente. Aqui o nosso conhecimento é parcial, mas lá nós conheceremos como somos conhecidos. Lá não veremos mais como por espelho. Então não é possível você pensar que você vai morar com alguém eternamente sem saber quem ele é. O que não vai ter no céu são lembranças amargas. Alguém diz: ah, pastor, mas e se a minha mãe não estiver lá? E se o meu filho não estiver lá? E se meu marido não estiver lá? E se minha mulher não estiver lá? Aí não vai ser céu para mim. A Bíblia diz lá em Isaías 65 que não haverá lembranças amargas. Agora, lá no céu você não vai ser um feto glorificado, um bebezinho glorificado, um vovozinho glorificado. A Bíblia diz que o nosso corpo será um corpo perfeito, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. O corpo da ressurreição não terá dois problemas: ele não brigará nem com a balança, nem com o espelho. Fique tranquilo, fique tranquilo. A pergunta foi feita a Paulo: em que corpo vem, Paulo? Como é que vai ser o corpo da ressurreição? E ele vai usar, confira comigo, 3 imagens, 3 figuras para ilustrar esse corpo. Versículo 36, ele usa a figura da semente. No versículo 39, ele usa a figura da carne. No versículo 40, ele usa a figura dos corpos celestes. Vamos pegar essa ideia. A morte e o sepultamento é uma espécie de semeadura. O corpo da ressurreição será uma espécie de colheita. Então eu vou lhe dizer que na ressurreição tem continuidade e descontinuidade. Qual é a continuidade? Se morreu José da Silva, não vai ser o Antônio Pereira que vai ressuscitar, é o José da Silva. Se morreu salvo, vai ressuscitar para a ressurreição da vida. Se morreu ímpio, vai ressuscitar para a ressurreição do juízo. Isso é a continuidade. Qual é a descontinuidade? Aí Paulo responde, confira comigo, por favor, no versículo 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. O corpo que se semeia, às vezes está enrugado, pele e osso, massacrado pela enfermidade. Mas o que vai ressuscitar daí é um corpo incorruptível. Não vai ficar cansado, não vai ficar doente, não vai ter defeito físico, não vai ter qualquer naipe de velhice ou perda de memória. Vai ser um corpo incorruptível. Veja mais, no verso 42, semeia esse corpo na corrupção, semeia esse corpo em desonra, ressuscita-se em glória. Irmãos, muitas vezes, você que já visitou um hospital, um CTI, uma ala oncológica, quantas vezes eu já chorei ao ver uma ovelha querida, pele e osso, desonra, corpo encarquilhado, surrado pela dor. Aí você sepulta aquele corpo enrugadinho, machucado, mas vai ressuscitar um corpo de glória, vai brilhar como os astros no firmamento. Paulo prossegue no verso 43 e diz: semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Esse corpo machucado, doente, ferido, fraquinho, ao ressurgir, vai ressuscitar como um corpo de poder. E o corpo de poder de Jesus entrava numa casa com a porta fechada, sem precisar abrir. Ele saía aqui de Jerusalém e aparecia lá na Galileia, 123 quilômetros em linha reta, 150 quilômetros, sem precisar percorrer o trecho. Com um corpo de glória, ele subiu aos céus entre nuvens. Eu pergunto a você: qual a distância do céu à terra? O nosso universo tem 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Onde está o céu? Qual a distância daqui lá?
Se Jesus tivesse, por exemplo, voltado para o céu na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, depois de 2000 anos, ele estaria logo ali na esquina ainda. O que significa isso? Significa que o corpo que você e eu teremos não estará mais sujeito às leis que nos governam hoje. Nós, nesse sentido, seremos como os anjos. Nós vamos dar uma puladinha no céu, vamos fazer uma visitinha na terra. Ó, estalar de dedos. Será um corpo poderoso. Nós vamos habitar novos céus e nova terra. E Paulo vai tratar dessa questão então como uma semeadura. É assim que vai ser o corpo. Mas ele vai usar uma segunda figura. A figura da carne. Que corpo vem? A pergunta. Nem toda a carne, verso 39, nem toda a carne é a mesma. Porém uma carne dos homens, outra dos animais, a outra dos aves, a outra dos peixes. Ô Paulo, você está ensinando que vai ter ressurreição de animais? De peixes? De aves? Há poucos dias, pastor Manuel, uma mulher me ligou para me fazer uma pergunta. Pastor, eu estou ligando para o senhor para saber se a minha cachorrinha vai para o céu. Eu também, um susto, não consegui nem falar nada, fiquei naquele silêncio assim de pânico. E antes de eu elaborar uma resposta para ela, me respondeu assim: porque se a minha cachorrinha não for para o céu, eu também não quero ir. Bom, eu falei, e aí é o problema da senhora. A senhora, esse é problema da senhora. Aí a senhora já decidiu o que a senhora quer fazer da vida. Será que Paulo está ensinando que cachorro vai ressuscitar? Que gato vai ressuscitar? Que peixe vai ressuscitar? Que passarinho vai ressuscitar? Não, nem isso que ele está dizendo, não. Pense comigo na seguinte cena. Morre o cachorrinho estimado da família, muito querido mesmo. Você bota numa cova. 50 anos depois morre o papagaio, na mesma cova. 50 anos depois o peixinho do aquário morre, sepulta na mesma cova. 50 anos depois morre alguém da família, ser humano, na mesma cova. Daqui a 100 anos, se você abrir essa cova, o que tem lá dentro? Pó. Pó de cachorro, pó de papagaio, pó de peixe, pó de homem. Quando Jesus voltar em glória, está tudo misturado lá. Tudo misturado lá. O que vai ressuscitar é pó de gente, criado à imagem e semelhança de Deus. Ah, pastor, isso é muito complicado. Se você crê que do nada Deus criou o universo, você não vai ter problema para mais nada. Deus sabe distinguir o que é carne de animais, de aves, de peixes. Pense comigo as Torres Gêmeas. 11 de setembro de 2011. Mais de 3.000 graus. Virou poeira. 2000, eu falei 2000 quanto que eu falei? 2001. Eu estava de malas prontas para ir embora nesse dia no Mississippi. Eu estava defendendo a minha tese exatamente na hora que as torres foram atingidas. Deus é capaz de transformar poeira. Deus é capaz de transformar um corpo que foi comido por uma besta fera ou por um monstro marinho. Deus sabe onde está cada grão do seu corpo. E no dia que Jesus voltar, todo esse corpo vai ressuscitar. Ressuscitar. Mas Paulo usa um terceiro argumento. Como é que vai ser a ressurreição, Paulo? Ele usa o argumento, verso 41. Um é a glória do sol, outro é a glória da lua, outro é a glória das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. O que Paulo está ensinando aqui? Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui, talvez é o mesmo que ele ensinou lá em 1 Coríntios, capítulo 3. Ele diz o seguinte: algumas pessoas edificam sobre o fundamento com material perecível, madeira, palha e feno. E essa obra vai ser provada pelo fogo. Se a obra de alguém provada pelo fogo não sobrar, vai virar cinza, a pessoa vai ser salva, mas como que através do fogo. Tem crente que vai entrar no céu com cheiro de fumaça, chamuscado. Mas se a obra de alguém permanecer, que construiu sobre o fundamento que é Cristo, pedras preciosas, ouro e prata, esse vai receber o quê? Galardão.
Lá em Daniel capítulo 12, versículo 2, diz que aqueles que a muitos conduzirem à justiça, o seu corpo vai brilhar como o sol no seu fulgor. Então todos vão brilhar, mas nem todos vão brilhar com a mesma intensidade. Um é a glória do sol, outro é a glória da lua, outro é a glória das estrelas. Até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Assim também será na ressurreição dos mortos. Eu acho que vai ter crente lá no céu, vai ficar meio lusco-fusco, sabe? Então, preste atenção no que tem preparado para você lá no céu. Como é que vai ser o seu corpo? Não vai ter cansaço, não vai ter fadiga, não vai ter velhice, não vai ter doença, não vai ter defeito físico. Este é o corpo, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. É isso que nos aguarda. Mas para terminar, Paulo vai tratar agora do tempo da ressurreição nos versos 51 a 58. E a pergunta que ele faz é essa: quando vai ser? E ele diz no verso 51, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Essa palavra dormir, irmãos, é uma metáfora para a morte. Talvez diríamos que um eufemismo para a morte. Quando você fala que dormiu, o crente dormiu em Cristo, por que usa essa palavra dormir? Primeiro, quem dorme vai acordar. Se não acorda é porque não dormiu, morreu mesmo. Segundo, dormir significa o quê? Descansar. Agora, a pergunta é, o que é que dorme? É a alma? Não, não é a alma que dorme. E dorme é o corpo. O corpo que foi feito pó é pó, volta ao pó. E fica lá. Mas porque ele está dormindo, numa linguagem bíblica, diz a Bíblia em João 8, 28 e 29, que quando Jesus voltar, os mortos ouvirão a sua voz, e sairão dos túmulos, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Então Paulo está dizendo no verso 51 o seguinte, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então preste atenção nisso, morrer não é uma derrota para um crente. Primeiro, porque já começa imediatamente a desfrutar do céu, a alma vai imediatamente para o céu, reinando com Cristo. Segundo, quando Jesus voltar, antes dos vivos serem transformados para serem arrebatados, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. Não é ressuscitam primeiro em relação aos outros mortos, não. Não tem duas ressurreições aqui, não. Ele está falando que ressuscita primeiro em relação aos vivos. Ou seja, imagine, nós estamos aqui, se Jesus voltar agora, todos nós estamos vivos. Antes de nós sermos transformados e arrebatados, os mortos vão ressuscitar. Então quem morre em Cristo não tem prejuízo. Primeiro que começa a desfrutar o céu antecipadamente, e segundo que na ordem da ressurreição e transformação eles têm prioridade. Bendito seja Deus. Quando isso acontecerá, ele está dizendo o seguinte, no momento, a palavra momento no grego é átomos, de onde vem a nossa palavra portuguesa átomo. E essa palavra é tão repentina que ela era a mesma palavra usada, por exemplo, para você abrir e fechar os olhos. Você percebe que você fecha os olhos e abre os olhos sem perceber. Era a mesma figura para estrela faiscando, ou para o dardejar da cauda de um peixe. É com essa rapidez, é com essa velocidade, é com essa celeridade que Jesus vem em glória. Então não tem tempo para se preparar na última hora não, viu? É hoje o dia, é agora o tempo. Entrega a sua vida hoje para Jesus, porque naquele dia não terá mais chance de se preparar. E ele diz que, versículo 53, porque é necessário que este corpo corruptível revista-se da incorruptibilidade. Preste atenção, é o quê? Necessário que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Amém. Eu fico imaginando Paulo olhando para a morte.
ele pessoalizando a morte, e ele olhando para a cara da morte, e ele colocando o dedo na cara da morte, e perguntando: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Jesus entrou nas entranhas da